Bom, pessoal, estamos na 36ª conversa sobre atualização do Código Civil. Hoje estamos com meu amigo particular, Alexandre Silvestre Celistre, que veio falar sobre as alterações do Código Civil, as atualizações do Código Civil que dizem respeito ao direito dos animais. Não sei nem se é direito dos animais que se fala, daqui a pouco o professor Alexandre vai nos corrigir. Achei muito legal poder contar contigo, Alexandre, porque tu, como doutor em agronegócio pela URGS e doutor em agronegócio e não em direito aplicado ao agronegócio, que é um doutorado totalmente intercientífico. Eu estive lá atendendo o teu conselho, assistindo uma palestra, desculpa, uma disciplina, né? E que realmente é muitíssimo interessante pela amplitude da perspectiva. Até queria te agradecer, ainda acho que não te agradeci dessa dica que tu me deu. Mas, meu amigo, então vamos lá, tu vai tratar sobre a proposta de atualização dos artigos 82 e 91A. 91A é um artigo novo. Eu vou só dar uma lida aqui no artigo 82 e 91A para contextualizar. O 82 diz assim, ó, são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômica social. E o 91A diz que os animais são seres vivos sencientes, olha o termo, e passíveis de proteção jurídica própria. Proteção jurídica, não está falando em sujeitos de direitos, em virtude da sua natureza especial. Acho que tem muita teoria por trás desses dois artigos. Alexandre, agradeço aí por dedicar um tempinho para nós, para o IARGS, tu que é um associado do IARGS e que vai estar comigo ano que vem aí em 2025 no Departamento de Direito Civil. Obrigado, meu amigo, palavra é tua. Claro, eu até fico sem graça, mas agradeço as tuas palavras. Como tu começou dizendo, reputa a nossa amizade, talvez essa quantidade de elogios que me fez. Mas quando tu me propôs um tema para trazer, e esse tema, na realidade, os direitos, eu digo relativos aos animais, seria o termo mais adequado, no meu conceito, modesto. Mas ele é um tema bastante polêmico, ele é um tema complicado, inclusive da gente explicar em determinadas situações. Porque para alguém que não é do direito, muito pouco vai entender quando alguém diz que animais não têm direitos. Vai ser uma reação naturalmente antipática, ainda mais quem gosta e convive diuturnamente com os animais. Por exemplo, algum pet em sua casa. Mas, em contrapartida, até mesmo não só acadêmicos de direito, como graduados, e inclusive uma série de operadores do direito têm, de forma efetiva, tentado, ao menos, ainda não conseguiram lograr com efetividade, mas têm tentado, discutir ou até mesmo judicializar essa questão dos direitos que eu chamo, no caso, relativos aos animais. Mas, antes de mais nada, sim, é de suma importância que, embora pareça antipático, os animais, na realidade, e isso eu posso dizer, com propriedade, porque foi objeto de parte dos meus estudos para o mestrado. A minha dissertação foi sobre a exportação de gado vivo, então eu entrei, tive que entrar muito forte nessa questão do bem-estar animal, da questão dos direitos relativos aos animais, toda essa circunstância. E eu pude ver que em nenhuma legislação no mundo, por enquanto, os animais são considerados como passíveis de figurarem como personalidades que possam ter direitos, personalidades jurídicas. Não perante a lei em nenhuma parte do mundo. E eu posso afirmar isso categoricamente porque
Casualmente, desde a Constituição de 88, já havia uma contaminação bastante importante pelo que já era versado na legislação ou nas constituições da Alemanha, da Áustria, Portugal e Espanha, em que se classificavam os animais, e por isso a relevância de ter tratado no artigo 52, como bens semoventes desde o direito romano. Então, se parte do pressuposto que seriam meros objetos. Ora, pelo direito de propriedade, eu posso usar da forma que melhor me convir quando eu tenho a propriedade sobre um determinado bem, sobre um determinado objeto. Se eu pegar uma cadeira, eu posso vendê-la, eu posso usar ela, eu posso pintar ela, eu posso fazer com que ela faça parte de uma obra de arte, componha uma obra de arte, mas eu também posso, pura e simplesmente, quebrar e queimar essa cadeira. Afinal de contas, ela é minha e eu respondo por ela. Se nós formos fazer essa colocação em relação aos animais enquanto bens semoventes, desde o artigo 225 da Constituição de 88, que veda a crueldade contra os animais, que impede os maus tratos, eu já não tenho mais essa mesma circunstância. Há um impedimento imanente, constitucionalizado, e que impele a todos os cidadãos a necessidade de respeitar esta questão de cuidado, de prestar este cuidado em relação aos animais. E eu digo isso pelo seguinte: individualmente, enquanto indivíduos, os animais eles não têm direitos por dois simples motivos que esses sim são mais fáceis de entender para quem tiver uma mente mais aberta. Uh, Primeiro, eles não têm consciência dos seus atos. Ou seja, enquanto eles não têm capacidade de raciocínio para entender que determinado ato pode gerar uma determinada consequência que vai abranger, que pode atacar o direito de outrem, principalmente por agirem por instinto, nessa circunstância, eles não podem responder pelos seus atos. E, da mesma forma, em contrapartida, para todo o direito existe uma obrigação correlata. Então, se alguém, seja, digamos assim, usando um termo mais moderno, seja um animal humano ou um animal não humano, como alguns gostam de citar, que até talvez não seja um termo tão adequado, mas de qualquer forma, é, eles não têm como dimensionar as consequências dos seus atos. Então, não importa se é um ser humano ou se é um animal. Se ele não tem como dimensionar isso, ele não tem como responder por isso e não tem como se responsabilizar, ele não pode, dentro dessa circunstância, ter direitos. Ah, mas pobrezinhos os animais. Por que que Mas ele, o ele não Serícia é esse assume cara tão malvado? obrigações, Claro, não assume o Serícia obrigações. é um cara tão malvado que ele não quer que eles tenham direitos. Por quê? Mas, na verdade, não há necessidade de os animais terem direitos. Ao fim e ao cabo, essa proteção constitucional do 225, que veda a crueldade e condena a questão do maus-tratos, como eu já tinha falado antes, ele é muito mais eficaz e muito mais do que suficiente para isso. Ah, claro, depende do poder público, depende da consciência de quem a tem, no caso nós, humanos. E o novo Código Civil brasileiro, ele marcou, de certa forma, uma evolução muito significativa, principalmente nessa relação aos direitos relativos aos animais. Por quê? Porque os reconheceu como seres sencientes. O que são seres sencientes? São seres aos quais é reconhecida a capacidade de ter sentimentos, de perceber emoções. E essa mudança reflete essa crescente conscientização sobre a importância do cuidado com o bem-estar animal. E isso abre caminho para um tratamento muito mais justo
entre os humanos e até mesmo, de certa forma, os animais perante a própria sociedade. Antigamente, cachorro, gato, passarinho, sei lá, até um aquário, embora a gente tenha menos interação, eles estavam dentro da nossa casa. Mas os animais de produção não. E isso traz uma situação bastante emblemática. Porque, por exemplo, no momento em que eu sou um pecuarista, que produzo animais de corte, vaca, frango, suíno, ou, por exemplo, um criador de vacas leiteiras, ou, eventualmente, um criador de pets. Eu posso ser um criador de cachorro, e muitas vezes estão sendo condenados porque estão pretendendo que esses animais venham a ser sujeitos de direitos. Não bate. Por quê? Vamos levantar uma hipótese, que eventualmente, como já aconteceu, ingressaram com ações em que os animais eram os autores dessas ações. Eu tenho algumas reticências em relação a isso, e não quero parecer jocoso, mas acaba sendo, porque como é que um cachorro ou um gato assinam uma petição? Como é que eles dão poderes para que alguém venha a ser o seu procurador, para atuar no processo? Como é que nós vamos reconhecer que aquele animal realmente quer ser representado por aquele tutor? Se nós não temos como. Ele não tem como verbalizar isso. Ele não tem capacidade de demonstrar isso. É algo bastante complicado se a gente for analisar dessa forma. Mas vamos mais adiante um pouco. Vamos fazer, de certa forma, não deixa de ser uma crítica, mas em relação a algum tutor, que é um nome, digamos assim, mais politicamente correto hoje em dia, que tem um, sei lá, um cachorro, um gato, mas digamos um cachorro, fica mais fácil, por exemplo, e ele tem o maior carinho por esse animal. Ele dá as melhores condições de alimentação, ele dá as melhores condições veterinárias para esse animal. Ele o tem como se um filho peludo fosse. Só que, enquanto ser humano, ele tem que pagar as contas, ele tem que trabalhar. Aí, digamos que ele chegue às 9 horas do serviço, às 8, 8 e meia, ele vai ter que sair de casa. E ele só vai retornar, muito provavelmente, a não ser que ele almoce em casa, só de tardezinha, 18 horas, 18h30, 19 talvez. Os cachorros não dimensionam o tempo. Eles não conseguem perceber essa situação. Então, quando o dono sai do apartamento, aquele cachorro, isso não sou eu que estou dizendo, há uma série de pesquisas científicas que demonstram essa situação, acabam como que percebendo que aquele se foi. Não sabe quando vai voltar. Se voltará. Aí ele recebe o tutor abanando o rabo todo contente. Claro, pô, eu considerei que esse cara que estava morto, de repente o cara apareceu de novo. Só que isso eu estou usando de uma maneira jocosa, porque é, o quanto não é duro e o quanto pode efetivamente ser considerado bem-estar animal, um animal que é gregário por natureza, que se percebe enquanto está com os seus pares, simplesmente fica sozinho, por mais conforto que haja dentro de um apartamento durante um dia inteiro. Será que isso é bem-estar animal? Com certeza Mas não. vamos mais além. Será que são só os animais bonitinhos que merecem serem cuidados? Porque eu não tenho dúvidas que quem defende os direitos dos animais é, não tem o mesmo cuidado e critério em relação a algum inseto, em relação a uma barata, em relação a uma aranha, em relação ao morcego. Por quê? Porque eles são feios? Ah, não, porque eles podem ser nocivos. Bom, mas um cachorro que for, dependendo do porte, mal adestrado, ele talvez seja muito mais perigoso, inclusive. Mas como é que fica essa questão, então, da qualificação jurídica dos animais? Eles são bens? Eles são
Eles têm personalidade jurídica? Eles são passíveis de serem sujeitos de direitos ou não? Segundo a Constituição alemã, na realidade, ao fim e ao cabo, não. Eles os classificam numa situação intermediária. E exatamente em virtude dessa questão da senciência. Eu, particularmente, tenho um casal de cachorros aqui em casa, com os quais eu convivo direto, viajam com a minha família. Eu já troquei de carro para que pudesse ser maior, para que eu pudesse andar com eles. Mas, em contrapartida, a minha família é uma família tradicional de pecuaristas. E eu, tanto quanto o meu filho, quanto minha esposa, meus sobrinhos todos, simplesmente adoramos andar a cavalo, adoramos lidar com gado e com ovelha. E eu não consigo imaginar um mundo em que não houvesse cavalo, vaca e ovelha. Para mim seria um mundo extremamente triste. Então, quando se especulou essa situação, nessa questão da reforma do novo Código Civil, para aqueles que, digamos assim, militam pelo abolicionismo animal, militam pelos direitos aos animais, eles demonstraram uma tremenda preocupação em relação a essa questão de que os animais fossem objetos de direito. E após, ela acabou até mesmo sendo inserida com uma certa diferença em relação a essa questão da ciência no 91A. Mas estava localizada em qual dos livros do novo Código Civil? Naquele que trata a relação dos bens. Por quê? Por uma questão de interpretação legislativa, é natural que sujeitos de direitos os animais não são. Só que essa preocupação ela gerou uma reação no Ministério do Meio Ambiente e de Mudança do Clima, que inclusive chegou a emitir na época uma nota técnica contrária a essa qualificação como animais enquanto objetos de direitos, por entenderem que seria um retrocesso em termos de proteção ao meio ambiente e proteção aos animais. Na realidade, eu discordo dessa circunstância, acho que não é real, mas o que me parece evidente em relação ao caput do artigo 91A é que foi um avanço em termos de qualificação, sim, inegável e importante, tá? E exatamente em relação a essa qualificação civil dos animais, enquanto não sejam coisas nem bens, mas naquilo que efetivamente o são, não sujeitos de direitos, mas seres vivos, sencientes e, como tal, devem ser, digamos assim, protegidos. E, Alexandre, deixa eu te perguntar uma Claro coisa que. que... Pode Fala. falar, desculpa, desculpa. Não, 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 por favor, Ronaldo. Toca. E uma coisa que me vem à mente é há quanto tempo, talvez décadas, não décadas, décadas, a gente ouve falar sobre países que condicionam a importação de animais e carnes de animais à forma de abate, né? Isso é uma coisa super antiga, Sim, né? claro. Sim, e assim, ó, Arnaldo, isso se dá, claro, em virtude do mestrado, eu tive que estudar isso a fundo em relação ao abate halal. Mas, paralelamente, depois, por curiosidade, é também o abate kosher, que tem muitas semelhanças, uma série de similitudes. Na realidade, assim, ó, para a pecuária brasileira, se importasse direto os cortes de carne congelados em container, a logística seria absurdamente mais simples e absurdamente mais fácil. Porém, por que o principal importador, a Turquia, não quer carne congelada e sim animais vivos? Primeiro,
naturalmente em virtude da questão do abate halal, do qual, muito embora uma quantidade enorme de frigoríficos aqui no Brasil tenham a chancela e sejam certificados para o abate halal e efetivamente o realizam, ainda existe uma parcela da população, porque é uma questão religiosa, que tem isso mais arraigada e, portanto, pretende que esses animais venham a ser abatidos lá, por uma questão de segurança com aquilo que eles vão comer. Porque, para eles, esse alimento poderia ser o que eles chamam de haram, que é aquele alimento duvidoso. Mas, de qualquer forma, quando a gente trata dessa circunstância, lá na Turquia, por exemplo, em vários países do Oriente ali, eles não têm capacidade na cadeia de frio. Então, receber essa carne congelada para eles seria um enorme problema, porque eles têm o costume de abater e comprar carne fresca. Segundo, na realidade, lá eles não têm o costume, como eu disse, comer carne fresca, de comer carne congelada. Para eles, a carne congelada ela é ruim, não se aplica às receitas que eles estão comumente acostumados a realizar. E, além disso, há um outro fator, que é econômico. O Brasil consegue produzir animais bons por um preço atrativo e eles lá têm uma capacidade de produção de ração, de racionamento para alimentar esses animais, seja para dar um acabamento nesses animais, que é muito barato para eles. Então vale a pena essa circunstância. Mas aí as pessoas geralmente perguntam, tá, mas esses animais que estão nesses navios boiadeiros, eles não sofrem um horror? Cadê o bem-estar animal? Se fala tanto em bem-estar animal, como é que isso? E a minha resposta é de ordem prática. O primeiro sintoma, o primeiro sintoma de que um animal está estressado é falta de apetite. Em todas as viagens que são realizadas em exportação de gado vivo, os animais engordam durante ela. Então, é algo que é simples da gente identificar. Não sei se eu respondi o que tu me perguntou. Respondeu, não, Bom, é isso aí. essa questão do bem-estar animal, São múltiplas fala, perspectivas, né? São múltiplas perspectivas claro. e realmente é complexo de entender. Às vezes elas se confundem uma questão de religião com uma questão de moral, né? E a Claro. gente, não, e Não, e assim, Arnaldo, quando eu falo em legislação, já houve uma situação em que, falando sobre essa questão do bem-estar animal e falando que não há uma legislação que efetivamente conceda direitos aos animais, é, os caras falam, tá, mas e a Declaração dos Direitos dos Animais da Unesco? Aquilo nada mais é do que uma mera declaração. Ela não é lei, ela não foi promulgada, ela não vige. Então, tudo bem, ela até é bem porque não é bolada, sobre ela direitos poderia humanos, né? existir, mas ela não. Claro, exatamente, a mesma circunstância. Exatamente. O teu exemplo cai como uma luva. Mas, da mesma forma que tu disse, essa forma de diferentes perspectivas se identificarem, a gente pega assim, por exemplo, o que pode vir a ser considerado um bom ou um mau bem-estar animal? Porque se nós formos analisar a perspectiva de um tutor de um pet, ele vai ter uma perspectiva, ele vai ter uma ideia, um parâmetro. Se nós formos analisar sob a perspectiva de um produtor rural, um pecuarista, ele vai ter um outro parâmetro. Se nós formos analisar sob a perspectiva de um veterinário, haverá um terceiro. Se nós formos analisar, então, aí, em relação a um ativista dos, entre aspas, direitos dos animais, essa perspectiva vai ser completamente diferente. Tá, mas como é que a gente dimensiona isso aí? De uma forma muito didática, o relatório do Brandel, que data de 65, a mesma data do Estatuto da Terra, casualmente, ele estabeleceu as 5 liberdades do bem-estar animal, que foram
ratificadas pelo Farm Animal Welfare Council. E quais são essas liberdades? A primeira é a liberdade fisiológica, que é o animal estar livre de fome e de sede, ou seja, que ele seja alimentado com alimentos e com água de uma forma adequada. A liberdade sanitária, ela é configurada pelos cuidados com a saúde e os tratamentos com aqueles animais. A liberdade ambiental, ela trata exatamente eh, da situação das instalações em que aquele animal está localizado, se elas são confortáveis, se elas são seguras, se há um conforto térmico, se há um conforto, se não há perigo para aquele animal. E também a liberdade ambiental. Aliás, perdão, a liberdade comportamental, que é tida por aquela em que os animais iriam se comportar caso livre da natureza estivessem. Então, dentro dessa ideia, aí surge com muita importância a liberdade psicológica, que, na verdade, ele é tão importante que ela deslocou a questão do estresse e da dor da fisiológica para a liberdade psicológica. E nessa aqui é que a gente vê onde aquele cuidado do 225 da Constituição Federal, ou seja, o dever de cuidado que o cidadão tem para em relação aos animais, ele se coloca, que é livrar o animal, mitigar o animal de questões em que ele possa vir a sentir medo, em que ele possa sentir estresse, dor, exatamente pela consciência de que eles são sencientes. Então, aqui é Exatamente. o ponto culminante. Eu ia dizer Se eu exatamente tenho isso. uma boa liberdade psicológica, eu consigo perceber se aquele animal está bem. Um ser humano consegue perceber que aquele animal está em um bom estado animal. Claro, como é que eu vou dizer? Isso tudo que eu estou te dizendo, ela entra exatamente nessa circunstância que tu falou. Há um- uma série de perspectivas diferentes. E aí a gente tem que conseguir trazer, no caso, para o direito, como é que nós vamos efetivar essa circunstância. Eu acredito que, embora, de certa forma, ela tenha uma certa nebulosidade, digamos assim, essa classificação intermediária dos animais, mas nenhuma outra legislação conseguiu alcançar de uma forma melhor essa circunstância. Até mesmo assim, Arnaldo, quando a gente vai tratar de pets, tá? Ah, se a gente for observar o inciso terceiro do artigo 1566 do novo Código, ele traz também ali digamos assim, o que pode vir a ser uma adequação em relação aos animais do direito de família. Quando a gente trata da convivência partilhada dos animais de estimação e até mesmo a repartição de despesas na manutenção desses animais, quando há a dissolução do casamento ou de uma união estável. Então, a forma de se enxergar os animais, ela é diferente. Só que a gente não pode, digamos assim, exagerar. A ciência foi reconhecida, e isso foi um avanço fantástico do qual eu, particularmente, não abriria mão. E Mas isso também pode trazer... Fala, não. isso é tão Isso complexo. também pode trazer implicações, Pode falar, desculpa. A gente está com um delayzinho aqui claro. na internet, mas Não, isso também... Essa questão, tranquilo, essa questão da ciência, do reconhecimento da ciência dos animais, ela pode vir eventualmente a trazer complicações em relação à questão do agronegócio. Porque, por exemplo, aqui já está instituído, por uma série de normativas, o abate humanitário. Não se abre mão dessa circunstância. Mas como é que fica a situação, por exemplo, quando há um abigeato? Não tem como dimensionar, não tem como se pensar em bem-estar animal, não tem como se pensar num abate humanitário.
Aquilo ali é uma estupidez para tentar acarnear o animal o mais rápido possível para furtar. Tá, mas é porque é para alimentar a família. Não. Uma vaca alimenta muito mais do que uma família. E é toda uma circunstância que acaba sendo levada de roldão nessa situação. Claro que geralmente são famílias mais pobres que acabam se alimentando daquela carne, que inclusive muitas vezes é uma carne terrível. Mas o problema aqui, e agora, graças a Deus, com os decrabs, nós conseguimos cada vez diminuir mais o número de abjeatos, é, fica mais latente essa questão do bem-estar animal. E tu sabe por quê, Arnaldo? Porque o produtor rural, o pecuarista, ele sabe que os maus tratos são contraproducentes. Ele vai perder dinheiro. Então, nem que fosse por essa circunstância, que eu posso afirmar categoricamente que não é, o produtor rural não iria maltratar os animais. Claro, se pretende uma proteção jurídica maior, um regime subsidiário aos animais, como se entes jurídicos despersonalizados pudessem ser. Mas eu digo que, em tudo que eu estudei, isso aí ia causar uma questão de confusão na personalidade jurídica e, perante a proteção constitucional do 225, totalmente desnecessário. Entendi. Meu amigo, eu fiquei com alguns comentários que eu vou fazer para a gente pensar e desenvolver no futuro, mas eu acho que isso que tu falou tem tanto sentido que a gente chega à conclusão que é muito possível que uma vaca que atravessa o oceano esteja em maior conforto do que um pet que fica no conforto da casa o dia todo sozinho. Acho que essa é uma contradição que de estudo sobre o que a gente falou. Acho que a gente tem uma questão a ser tratada aí, que é essa mudança de costume que a sociedade está enfrentando. Cada vez mais a gente vê notícias de pessoas sendo processadas em face dos maus tratos com animais. Então a gente está numa fase de mudança de costumes, né? Em relação a isso, e não é só animal caseiro, pet, enfim, é todo tipo de animal. E, cara, e principalmente aí com talvez um ensaio teórico, desde Roma, a boa-fé é dividida em boa-fé da propriedade, que é a subjetiva, e boa-fé dos negócios jurídicos e dos contratos, que é a objetiva. Será que não está nascendo um terceiro tipo de boa-fé aí que resolve muita coisa em termos de hermenêutica jurídica? Vamos pensar junto no futuro. Cara, É muito, verdade, gostei do insight. muito Muito bom. obrigado, Alexandre. Obrigadíssimo mesmo. Obrigado por despender aí esse tempo do teu dia que é precioso, que é para a gente estar com a família ou a gente está trabalhando. É, mas somos associados do IARGS. Amanhã temos jantar lá, inclusive, né? E é isso, né? Estamos aí pela instituição. Cara, te mandar um beijão da nossa presidente Sulamita Cabral e um agradecimento especial aí do Departamento de Direito Civil. Ano que vem vamos seguir botando à frente esse departamento. Obrigado, meu amigo. Um abraço, bom descanso. Muito obrigado pela oportunidade, Arnaldo. Sabe que tratar de questões do direito que envolvem o agronegócio, para mim, é um encanto. Então, eu nunca refugo essa conversa. Por isso Te que estamos agradeço a oportunidade e te agradeço aí a tentativa de eu poder contribuir com o IARCS. contribuindo muito. Obrigado, querido. Valeu.